Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos os presentes com a bendita paz de Deus. Também aqueles que nos assistem pela rede Semear. É para mim um prazer estar convosco, pregar-vos a palavra de Deus. E eu creio que se há algo no mundo que o ser humano precisa, é de ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, é talvez das tarefas mais de maior responsabilidade que um ser humano pode ter, é transmitir uma verdade. Transmitir uma mentira não requer responsabilidade, mas transmitir uma verdade requer muita responsabilidade. Porque o ser humano, nós temos sempre tendência para ouvir aquilo que mais nos interessa e aquilo que mais nos satisfaz, e não aquilo que pode nos mudar ou transformar. Estamos vivendo tempos, não direi perigosos, mas tempos de muitas coisas que estão sendo ditas e faladas. Infelizmente, a igreja hoje em dia, ou grande parte dos cristãos, vive num rodízio, onde se alimentam de diversas fontes. Isso tem causado muita perturbação e muita confusão, porque quando nós nos alimentamos de diversos lugares, pode-se dar o caso de estarmos ouvindo algo que não nos faz bem. Em Amós, no capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E este tem sido o grande problema da igreja. Conhecimento. Não é conhecimento de informação, porque hoje em dia temos à nossa disposição, através da internet, muitas fontes. E as pessoas hoje estão informadas acerca de muita coisa. A Bíblia, quando fala de conhecimento, fala de comunhão. Porque o nosso mestre não são os livros, o nosso mestre não são os homens, o nosso mestre é o Espírito Santo. E jamais alguém pode querer aprender de Deus se não for pelo Espírito Santo. É Ele quem nos revela o Pai, é Ele quem nos revela o Filho. E este tem sido o grande problema dos cristãos, falta de conhecimento. E a falta de conhecimento impede-nos de viver as verdades gloriosas da palavra de Deus. Infelizmente, eu conheço muitos cristãos que nasceram de novo, mas continuam vivendo como pessoas que não têm vida eterna neles. Porque não têm conhecimento da obra de Cristo nas suas vidas. Sabem que o sangue de Jesus os lavou, os regenerou, que Jesus morreu na cruz e perdoou os seus pecados, e que agora, diante de Deus, são novas criaturas, e que sabem que não devem fazer determinadas coisas, nem viver determinadas coisas. Mas eu quero dizer que a vida cristã é muito mais do que isso. Podíamos culpar facilmente os pregadores, mas a verdade é que todos nós temos uma Bíblia em casa e nela podemos meditar e alimentar-nos nela. E o grande problema, irmãos, é que nós somos um povo como o povo de Israel. Disse a Moisés: fala tu com Deus e aquilo que Deus te transmitir, transmite-nos a nós. E esse não era o propósito de Deus.
O propósito de Deus era que o povo de Israel ouvisse diretamente de Deus aquilo que Deus tinha para dizer. E nós hoje agimos um pouco assim. Deus fala com o pregador e o pregador nos transmite aquilo que Deus fala, aquilo que Deus tem. Mas a grande responsabilidade é nossa, irmãos. Porque não há desculpa diante de Deus. Temos a palavra de Deus. O Espírito Santo mora na nossa vida. Não tem comunhão com Ele quem não quer. Quem é preguiçoso. Quem não sabe quem é. E este é o grande problema. A maior parte dos cristãos não sabem quem são. Não sabem o que Jesus fez por eles. Mas eu fiz um repto, um desafio, quando, no culto passado, eu estive aqui em cima, desafiando-vos para quererem mais de Deus. Há muita gente por aí dizendo, eu dizia isto há pouco tempo a alguém, que Deus não nos chamou para o adorar. Deus não criou o homem para o adorar. Deus não criou o homem para viver numa completa sujeição a Ele. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, que é bem diferente, meu irmão. Ter comunhão com Ele significa participar um do outro. Quando Deus criou o homem, Deus fez o homem para que pudesse participar naquilo que Deus é. É por isso é que Deus se encontrava com Adão todos os dias, pela viração do dia, no jardim. Porque Deus queria ter comunhão com Adão. Mas afinal, quem somos nós? O que é que nós somos? Eu quero vos dizer que nós, como cristãos, somos os felizardos. Em determinada altura, Jesus disse: dentre os homens nascidos de mulher, não houve profeta como João Batista, mas um destes meus pequeninos, o menor do reino dos céus, é maior do que João Batista. E esta verdade é uma verdade que contém uma profundidade tão grande. Porque nós, irmãos, como cristãos, temos um privilégio que os profetas não tiveram, que Abraão não teve, que Moisés não teve. Embora Moisés tendo vivido uma experiência com Deus, vivendo e desfrutando da sua glória, mas a verdade é que nós hoje, irmãos, como cristãos, depois da obra de Cristo, nós temos à nossa disposição uma quantidade de bênçãos que nos faz ser alguém tão importante que homens do passado, como Daniel e tantos outros, desejavam viver aquilo que nós estamos vivendo. Mas a pergunta que nós fazemos é: quem somos nós? Vamos ler a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos ler alguns textos. Eu gosto de falar através da palavra de Deus. 1 de Coríntios capítulo 2. Vamos começar por aqui. Capítulo 2, versículo 10 a 16 diz assim:
mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, diz comigo, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, diz comigo, o que é espiritual, discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, minha carta a seguir, versículo 7. Podemos ler o 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, diz comigo, estou sempre de bom ânimo. Nada me desanima. Sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Gênesis capítulo 3, versículo 11. Eu costumo dizer, para nós entendermos o fim das coisas, temos que ir ao início delas. Aleluia. Deus é bom. Diz assim, podemos ler os versículos anteriores, a partir do versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Puseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Aleluia. Esta pergunta, irmãos, talvez seja das perguntas mais importantes que já foram feitas ao ser humano, ao homem. Quem te mostrou que estavas nu? Até ali Adão vivia numa dimensão espiritual com Deus. Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vemos Paulo falando do espírito, alma e corpo. E percebemos que o homem tem esta composição. O homem tem um espírito, o homem tem uma alma e o homem tem um corpo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e lemos as cartas,
E lemos também o livro de Gênesis e o relacionamento de Deus com Adão. Nós perguntamos-nos porquê que Adão nunca tinha percebido que estava nu. Porquê que até ali Adão nunca tinha percebido a sua condição. A Bíblia diz que Deus disse: no dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. O diabo disse o contrário à mulher. Disse que os seus olhos seriam abertos e eles seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas a grande verdade, irmãos, quando nós olhamos para o jardim do Éden, nós percebemos de uma relação antes e depois. Uma relação do homem com Deus antes do pecado e depois do pecado. Mas que tipo de relação era esta? O que é que fazia com que o homem se pudesse relacionar com Deus antes e depois já não pudesse haver esse tipo de relação? O que é que se passou? Quando nós, notem isto, quando nós tiramos alguma coisa do seu ambiente natural, o que é que acontece a isso? Morre. Por exemplo, se nós tirarmos o peixe da água, o que é que acontece ao peixe? Morre. Se arrancarmos uma planta da terra, o que é que acontece à planta? Morre. Se retirarmos o homem de Deus, o que é que acontece ao homem? Morre. E foi isso que aconteceu a Adão. Mas por que Adão morreu? Morreu fisicamente? Não. Então o que é que aconteceu? Morreu a natureza de Adão. Porquê? Porque quando Adão se relacionava com Deus antes da desobediência, o homem, ele era um espírito, era um ser espiritual que tinha uma alma, uma mente, uma vontade, que habitava num corpo. E Adão vivia por fé, porque só nos podemos relacionar com Deus por meio de fé. Mas no momento em que o homem pecou, Adão perdeu a sua concepção espiritual. Adão perdeu a sua visão espiritual. E ele passa a olhar para ele mesmo e começa a ver que está nu. Porquê? Porque Adão começa a entender as coisas pelos sentidos. E Adão fica com medo. Porque há um choque tremendo quando alguém que vive numa dimensão espiritual, que se vive por meio de fé e olha para si mesmo e tem um choque, porque agora ele começa a entender as coisas pelo que vê, pelo que ouve, pelo que cheira, pelo que toca, e olha para si e vê que está nu, esconde-se e teve medo. E a Bíblia diz que o contrário da fé é o medo. Jesus um dia ia no barco, estava dormindo e se levantou um grande temporal. E os discípulos disseram: Mestre, não se te dá que nós pereçamos? E Jesus olhou para eles, depois de repreender a tempestade, disse: por que tendes medo, acaso não tendes fé? E o grande problema do homem é precisamente este, é que o contrário da fé é o medo. Por isso Adão teve medo e escondeu-se. Porque Adão começou a olhar para as coisas segundo os seus sentidos. É por isso é que nós lemos aquele texto, que nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que acreditamos por fé. É por isso é que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E o grande problema do cristão, irmão, é que nós vivemos pelos nossos sentidos. Nós olhamos para aquilo que vemos, nós vivemos segundo aquilo que pensamos, segundo aquilo que nós entendemos. E digo-vos, irmãos, é mais fácil um cristão acreditar naquilo que vê do que a palavra de Deus diz.
E a grande derrota dos cristãos tem sido porque nós temos vivido com medo, porque olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam, olhamos para as coisas que estão à nossa volta, vivemos pelos sentidos, mas a Bíblia diz que o justo viverá na fé. E não é isso que nós temos feito, meus queridos irmãos. Nós vivemos olhando para as coisas. E se algo se levanta, se um problema se levanta, se temos uma enfermidade, nós dizemos: então, irmão, como é que já estou muito mal, estou doente, irmãos. Quando a palavra de Deus diz o contrário, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando Ele diz: se vós tendes o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele vivificará os vossos corpos mortais. Mas a grande verdade é que é mais fácil acreditar naquilo que vemos e sentimos do que aquilo que a palavra de Deus diz. Se há um problema, se ocorre um problema na nossa vida, nós olhamos logo para as circunstâncias, nós olhamos para aquilo que nos rodeia, ficamos amedrontados, imaginamos, coisas vêm à nossa mente, já não sabemos o que fazer, aconselhamos-nos com todo o tipo de pessoas. E muitos nos dizem: oh irmão, é um problema grande, é uma dificuldade enorme. Quando a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Irmãos, tu tens a vida de Deus em ti. Tu és um ser espiritual, tu não és um homem natural. Eu atrevo-me a dizer que nós não somos homens naturais, nós somos seres espirituais. Todo homem que nasce de novo, toda a mulher que nasce de novo, deixa de ser uma pessoa natural e passa a ser um ser espiritual, um ser que vive por fé e não por aquilo que os seus sentidos dizem. Mas sabem uma coisa, meus irmãos? Ninguém pode mudar as suas ações se não mudar a sua forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 1, vamos ler. Portanto, rogo-vos, irmãos, rogo-vos, irmãos, eu faço minhas as palavras de Paulo, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jamais alguém pode experimentar a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para o cristão se não mudar a sua forma de pensar de acordo com a palavra de Deus. Nós fomos chamados para viver pela palavra de Deus. Nós fomos chamados para confessar a palavra de Deus em qualquer momento da nossa vida, mesmo quando as circunstâncias à nossa volta dizem o contrário. E a grande verdade, irmãos, é que nós continuamos a agir da mesma forma. E por momentos até vimos à igreja e fazemos compromissos com Deus, até nos consagramos durante um certo tempo nas nossas casas. Mas não mudamos a nossa forma de pensar. E logo, logo, quando passa o problema, continuamos a agir da mesma maneira. Tu podes até mudar a tua forma de pensar, a tua forma de agir,
Mas se não mudares a tua forma de pensar, tu voltas a fazer as mesmas coisas. Tu voltas a agir da mesma maneira. Meus queridos irmãos, 2 Coríntios capítulo 10, vamos ver, vamos ler. Versículo 4 e 5. Paulo diz-nos assim: versículo 3: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Diz comigo: eu estou na carne, mas não ando segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, pensamentos. Derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Meus irmãos, a grande luta, as grandes batalhas que nós como cristãos travamos e que todo o ser humano trava é na sua mente, na sua alma. A palavra em grego para a alma é psico. Tem a ver com mente. Onde está a nossa vontade? Onde está o poder das nossas decisões? E é aqui que o diabo, ele tenta nos destruir. É aqui que o diabo tenta dominar-nos. E quando ele consegue nos fazer acreditar nas suas mentiras, ele sabe que nós seremos derrotados. E é muito fácil nós acreditarmos hoje em dia nas mentiras do diabo. Se alguém conhece o ser humano, é o diabo. Ele sabe como nos alcançar, porque ele tem informações da nossa vida desde que nós nascemos até que morremos, todos os dias, todos os minutos, todas as horas. Ele sabe como tu pensas. Ele sabe o que tu falas. Ele sabe como tu ages. Ele conhece-te. Ele sabe de antemão, segundo a tua forma de reagir, ele já sabe qual vai ser o fim. E ele sabe como trabalhar contigo a ponto de te seduzir e te enganar. Com coisas que até parecem que são santas, com coisas que até parecem que são bíblicas, com coisas que até parecem que são de Deus, e nós dizemos que não tem mal nenhum. Mas a grande verdade, meu irmão, é que nós temos em nós o Espírito Santo. E vejam bem a preocupação de Deus, que desde que o homem pecou depois de Adão, o homem se separou de Deus, Deus se separou do homem, e a sua relação com o homem estava por trás de uma cortina, no lugar santíssimo. Era um lugar físico, onde o homem, para se encontrar com Deus, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, ali naquele lugar, e tinha que cumprir certos rituais de purificação a fim de não ser morto se ele entrasse de alguma forma que não tivesse do agrado de Deus. Mas a preocupação do relacionamento de Deus para conosco é tanto, o prazer de comunhão é tanto, que Deus quer participar e quer nos fazer participantes da sua natureza, que fez com que
o homem voltasse à sua primeira relação que ele teve com Deus, o lugar onde Deus podia conviver com ele diretamente. E agora não numa forma física, mas dentro do próprio homem, criou um lugar para a habitação do Espírito Santo, onde Deus pode habitar permanentemente. Se no Antigo Testamento, ocasionalmente o Espírito Santo vinha sobre alguém e essa pessoa fazia feitos formidáveis, agora temos o Espírito Santo conosco permanentemente para viver feitos formidáveis todos os dias da nossa vida. E o grande problema, irmãos, é que o diabo nos engana dizendo que nós não somos capazes, que nós não somos ninguém. Irmão, tu tens a vida de Deus dentro de ti. Essa vida se regenera. Essa vida é a vida mais poderosa que existe no universo. Tu tens a própria natureza de Deus em ti. Irmãos, tu fazes parte do corpo de Cristo, tu recebes de Cristo diretamente. Nada te pode tocar, diz o apóstolo João, e o maligno não vos toca, porque ele não nos pode tocar. Não tens que ter medo do diabo, porque Jesus venceu Satanás, e nós com ele somos mais do que vencedores. O príncipe deste mundo está vencido, irmãos. E ele o colocou a Jesus como cabeça e nós o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. E vivemos, irmãos, como se fôssemos coitadinhos. Às vezes parece que mendigamos de Deus. Por favor, Deus, responda à minha oração. Eu quero te dizer, meu irmão, tu estás em Cristo. Tu estás sentado com Cristo nos lugares celestiais, meu irmão. Acima de todo nome, acima de todo poder, acima de toda autoridade. Assuma aquilo que tu és. Viva aquilo que tu és. Não te amedrontes. Desfruta daquilo que Jesus conquistou para ti. Toma conhecimento. É verdade que ninguém pode viver aquilo que não conhece. E o diabo sabe aquilo que tu conheces. O diabo sabe o quanto tu meditas na palavra de Deus. Há diversos níveis de revelação da verdade. O diabo sabe aquilo que tu sabes da palavra de Deus. E ele sabe como te pode enganar, porque ele sabe aquilo que tu conheces. É impossível sermos enganados quando nós conhecemos uma verdade. É impossível alguém nos enganar com uma mentira quando nós sabemos da verdade, meu irmão. Mas quando nós não sabemos, somos presas fáceis. E isso é o que o diabo tem feito em cada um de nós. Temos sido presas fáceis. Deus disse para Josué: sê forte e corajoso. Medita na minha lei dia e de noite, e dela não te apartes, e eu serei contigo. Mas infelizmente nós cristãos vivemos acobardados pelas circunstâncias e pela vida. Com esta situação do Covid, vivemos todos acobardados com isso, meu irmão. Oh, meu irmão, tu estás em Cristo. Meu irmão, tu estás em Cristo. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Tu não tens que viver com medo de vírus nenhum, meu querido. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele te livra de toda a praga, de toda a peste, de toda a seta que voa de dia, porque Ele é contigo. Tu estás nele, tu estás em Cristo, e em Cristo nós estamos no Pai. Ter medo de quê, meu querido? Não é o diabo que decide o teu futuro. Tu tens em ti, porque a Bíblia diz que em nós está o poder de Deus que nos fortalece. Irmãos, nós temos em nós o poder de Deus para
para tomar decisões em relação ao nosso presente e em relação ao nosso futuro. O poder está na tua boca. Confessa, viva a palavra, e eu acredito e tenho a certeza de que tu verás coisas grandes acontecerem na tua vida. Não temas, meu irmão. Para quê vivemos nós nesta aflição? Nós cristãos devíamos ser os primeiros a levantar-nos. Nós sabemos que tudo isto é uma estratégia maligna. Mas também sabemos, irmãos, que nestes últimos tempos a graça de Deus vai superabundar. Irmãos, a terra viveu momentos de gigantes, sim, homens valentes da antiguidade. Depois passou por um período de homens tremendamente inteligentes, que desenvolveram a sociedade da forma como têm desenvolvido. Mas eu quero dizer, e a quem me escuta através da TV, nós vamos viver momentos de homens espirituais que Deus está levantando com poder, onde o poder de Deus se vai manifestar de uma forma tremenda, irmãos. Estes que acreditam, que são morada de Deus, que neles habita o Espírito Santo, que nada é impossível para aquele que crê, para aquele que acredita que pisará serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada nem ninguém lhe fará dano algum. Para estes que acreditam que têm a vida de Deus, que estão sentados com Cristo, que têm o poder de Deus em si. Meus queridos, não te amedrontes. Eu quero dizer uma coisa antes de ler o último versículo. Deixa-me eu dizer-te isto. A Bíblia fala de que Jesus foi tentado no deserto. E quando nós olhamos para o texto de Mateus e Lucas, lá no capítulo 4, nós percebemos que Jesus foi tentado sobre 3 áreas, que é aquilo que dizem os homens que todo ser humano ou que todo cristão é tentado. Jesus foi tentado em relação à carne, foi tentado em relação ao mundo e foi tentado em relação ao diabo. E a verdade é que Jesus venceu a carne quando disse: nem só de pão viverá o homem. Dar-te-ei todos estes reinos, porque a mim me foi dado, se prostrado me adorares, só o Senhor teu Deus adorarás. E por último, o diabo, ele desejou que Cristo o adorasse. E a grande verdade é que nós percebemos, irmãos, que Cristo, depois que foi tentado, ele venceu a carne, ele venceu aquilo que o diabo lhe quis dar neste mundo e venceu o próprio diabo. Por isso, Jesus diz lá em João, na sua oração, no capítulo 16, versículo 33, podemos ler. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Não te amedrontes. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Eu 1 de João, vamos ler também, capítulo 5, versículo 4. Oh Senhor, eu oro para que ilumines os olhos dos seus corações, para que vejam, Senhor. Pois todo que é nascido de Deus, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa jamais poderás vencer a Satanás com as tuas capacidades.
jamais poderás vencer ao diabo e viver neste mundo em vitória com todos os teus, com todas as tuas, com tudo aquilo que tens à tua disposição, com os teus sentidos, com o teu conhecimento, com a tua experiência. A única forma de venceres o diabo é seres um homem e uma mulher espiritual que vive por fé, que vive por fé, que vive. Irmão, alguém dizia: pastor, eu não estou a ser verdadeiro quando tenho uma dor e digo que não tenho. Meu irmão, tudo que vem do diabo é mentira, porque ele é o pai da mentira. A doença é consequência da mentira, do pecado. A sua fonte é o diabo. A palavra de Deus diz uma verdade, que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando estás tendo dores, quando os teus sintomas, tu que estás em casa, se tens algum problema, algum tumor, alguma doença que os médicos dizem que não tem solução, mas se tu crês em Deus, ainda que tenhas, seja qual for esse sintoma, confessa a verdade. E a verdade é esta: Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aquele que crê nisto acaba por alcançar, porque a verdade realiza-se em nós, irmão. E o grande problema, irmãos, é que nós dizemos assim: pastor, mas eu tenho uma dor. Meu filho, tens dor? Sim, meu filho, mas não a confessas. Confessa aquilo que tu acreditas e não aquilo que tu vês, aquilo que tu sentes, porque tu não andas pelos teus sentidos, tu andas por fé. Eu não sei se vocês estão a entender. Eu não sei se estou a dizer alguma coisa que vos é estranho, mas eu já ouvi tanta vez o pastor Robson pregar acerca de fé, e eu acredito e tenho a certeza de que esta obra é fruto de fé. É fruto, irmãos, de muitas das vezes as coisas não serem e avançar mesmo sem serem. Mesmo quando as coisas parecem que é impossível, mas as coisas avançam porque as pessoas acreditam naquele que diz que é possível. Mesmo quando, irmãos, as situações dizem vai ser impossível de concretizar, alguém diz: não, é possível em Deus. E esta é a nossa vitória, irmãos. Esta é a nossa vida, não podemos viver de outra forma, porque somos seres espirituais, porque o espiritual a tudo discerne, mas o natural não discerne nada. Eu não sei se tu és um crente carnal, se és um crente espiritual. É possível nascer de novo e viver como se estivéssemos na carne. É possível, irmãos. Infelizmente é possível. Nasceste de novo, mas vives como se nunca tivesses nascido de novo. Continuas vivendo amedrontado, angustiado, a vida te domina, as circunstâncias te dominam, és endurrotado, vais à igreja e pedes orações ao pastor: pastor, eu não consigo, pastor, eu não posso, pastor, eu já não aguento mais, a minha vida já não dá. Irmão, em vez de te lamentares, vai aos pés de Deus, não lamentes. Em vez do lamento, confessa a palavra de Deus. Em vez de murmurares diante de Deus, confessa a sua palavra. Diz a Deus aquilo que tu acreditas. Eu não tenho dúvidas de que tu serás o vencedor. Vamos ficar de pé, irmãos.